Olá, então voltamos aqui para a resolução dos exercícios, né, como eu havia dito, sobre colisões, tá? Então vamos aí para número 1. A questão fala o seguinte: uma partícula se move com velocidade uniforme v ao longo de uma reta e choca-se frontalmente com outra partícula idêntica, inicialmente em repouso. Então, eu tenho duas partículas. A partícula inicial, a partícula A, né, que está em movimento, que tem velocidade inicial v, e a partícula B, que tem velocidade inicial nula. Ela está em repouso. Considerando o choque elástico, então, voltando lá, né, no choque elástico, vamos relembrar, a gente tem o coeficiente de restituição igual a 1. Quando os corpos possuem mesma massa, né? Então, se é idêntico, a massa de A é igual à massa de B. Então, se eles possuem mesma massa, após o choque, eles invertem as velocidades. Então, só olhando o enunciado, sem olhar aí as alternativas, eu já tenho tudo isso na minha cabeça, né? Então, velocidade inicial de A é v, velocidade inicial de B é 0. Se eles têm mesma massa, após o choque, as velocidades são invertidas. Então, a velocidade inicial de B, velocidade final de B passa a ser igual à inicial de A, e a velocidade final de B passa a ser igual à inicial de A. Então, vamos olhar as alternativas. As duas partículas movem-se no mesmo sentido, com velocidade v sobre 2. Não, porque se uma estava em repouso, se elas têm mesma massa, elas trocam. As duas partículas movem em sentidos opostos. A partícula incidente reverte o sentido do seu movimento. Não, a partícula incidente foi a que foi lançada, a partícula A fica em repouso e a outra se move com velocidade v. Então, é exatamente isso que acontece quando as massas são iguais numa colisão elástica. Eles trocam as velocidades, elas invertem as velocidades. Ok? Então, a alternativa correta aí, letra D. Questão 2. Dois carros A e B de massas iguais. Então, novamente aqui massas iguais, mas vamos ver o tipo de colisão. Movem-se em uma estrada retilínea e horizontal em sentidos opostos, com velocidade de mesmo módulo. Então, olha aqui a figurinha. O móvel A está indo para a direita. Então, o móvel A se movimenta para a direita com velocidade v, enquanto o móvel B se movimenta para a esquerda com velocidade menos v. Ok? Então, se eles têm exatamente a mesma massa e a mesma velocidade, só que contrárias, o que vai acontecer após a colisão? Vamos ver aqui, ó. Após se chocarem frontalmente, ambos param imediatamente devido à colisão. Se eles param, eles passam a ter mesma velocidade final, né? Os dois têm velocidade inicial igual a 0. E a única colisão onde os corpos permanecem unidos, né, com a mesma velocidade final, é na colisão inelástica. E na colisão inelástica, o que acontece? Ele tem a máxima perda de energia, né? Mas a conservação da quantidade de movimento permanece. Todas as colisões conservam a quantidade de movimento. A gente está trabalhando com sistemas isolados de forças externas, ok? Então, alternativa correta, a conservação da quantidade de movimento e da sua energia cinética. Não há conservação da energia cinética, mesmo porque antes eles tinham velocidade, eles estavam em movimento e depois eles param. Então, a energia cinética zerou, né? Eles perdem totalmente a energia cinética. Não há conservação da quantidade de movimento, já está errado. Nem a quantidade de movimento, nem a energia se conservam, não. A quantidade de movimento do sistema é transformada em energia cinética, não.
A quantidade de movimento não se transforma em energia cinética, não tem isso. A conservação da quantidade de movimento, mas não da sua energia cinética total. Então, alternativa correta, a letra E aí, né? Passando para a próxima. Um carrinho de massa M1 igual a 2 kg. Então, temos a velocidade do carrinho M1 com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito, colide com outro carrinho de massa M2 inicialmente em repouso. Então, o que nós temos aí? Nós temos a massa dos dois carrinhos, né? 2 kg, M2 igual a 4 kg, e temos as velocidades iniciais, velocidades antes da colisão. Então, velocidade inicial de 1, 6 metros por segundo. Velocidade inicial do carrinho 2, 0, porque ele falou que estava em repouso. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro. Se eles estão ligados, isso daqui é uma colisão inelástica. Então, se é uma colisão inelástica, velocidade final de 1 é igual à velocidade final de 2, que eu vou dar um nome só para eles, né? Para não ter duas incógnitas, já que elas são iguais, vou chamar simplesmente de V. Qual a perda de energia mecânica da colisão? Bem, a energia mecânica nesse caso é cinética, né? Só existe movimento ali na horizontal, então a única energia que a gente está trabalhando é a cinética. Primeira coisa, para calcular a perda de energia, né, eu preciso da velocidade final. Eu só tenho a velocidade inicial. Para calcular a velocidade, eu vou usar conservação da quantidade de movimento. Então, lembrando que quantidade de movimento total inicial é igual à quantidade de movimento total final. Dois corpos, quantidade de movimento inicial de 1. Então, M1 V01 mais a quantidade de movimento inicial de 2, M2 V02, é igual à quantidade de movimento final de 1, M1 V1, mais a quantidade de movimento final de 2, M2 V2. Só substituir os valores agora. Vai ficar, ó, M1, 2, velocidade inicial de 1, 6, mais massa de 2, 4, velocidade inicial de 2 é 0, massa de 1, 2, velocidade final de 1 e 2 eu chamei de V, massa de 2, 4, velocidade final de 2 é V também. Então, aqui vai dar 12, que é igual a, isso aqui é 0, né, no conto, 4 vezes 0, 0, 2V mais 4V, 6V. Então, V, passo 6 dividindo 12, né? 12 dividido por 6. Então, velocidade final de cada um vai ficar 2 metros por segundo. Então, eu tenho, deixa eu cortar isso aqui, eu tenho que velocidade final de 1, 2 metros por segundo, velocidade final de 2, 2 metros por segundo. Feito isso, eu consigo agora calcular a minha energia inicial, minha energia final, para saber a perda de energia aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a minha energia cinética inicial. Então, a energia cinética inicial é a energia cinética de 1 mais a energia cinética de 2. Lembrando que é inicial, né? Então, V01 ao quadrado sobre 2... mais a energia cinética inicial de 2. Só que a velocidade inicial de 2 é 0. Então, se essa velocidade inicial aqui de 2, esqueci o 2 aqui, é 0, tudo isso aqui vai dar 0. Então, a gente só faz aqui a energia cinética inicial
de 1, que vai dar 2 vezes velocidade inicial de 1, 6 ao quadrado sobre 2. Então, vou cancelar esse 2 com esse 2 aí, né? Multiplicando aqui, dividindo. Então, a energia cinética aí vai dar, inicial vai dar 36 joules. Ok, agora vamos calcular a energia cinética final. Então, a energia cinética final, novamente, somando as duas energias cinéticas, agora com a velocidade final de cada um, mais a de 2, né? Que vai ficar energia cinética final vai ser massa de 1, 2, velocidade final de 1, 2 ao quadrado sobre 2, massa de 2, 4, velocidade final de 2, 2 ao quadrado sobre 2. Vou cancelar esses 2 aí, esse 2 com esse 2. Aqui eu simplifico, né? Aqui o 2 com o 4 sobra 2, simplifiquei. 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, que vai dar 12 joules. Calculei a energia cinética final, energia cinética inicial. Então, agora a gente calcula a perda de energia, que é só diminuir a energia cinética final da energia cinética inicial. Então, vai ficar 12 menos 36. Então, o sistema aí perdeu 24 joules de energia. Ok? Questão, então, número 4. Suponha que, em uma partida de futebol americano, os dois jogadores que aparecem em primeiro plano na figura sofram uma colisão inelástica. Então, de novo aqui, ó, colisão inelástica. A velocidade escalar relativamente ao solo, há uma mesma velocidade escalar relativamente ao solo. Então, eles têm uma mesma velocidade. Só que como eles estão em sentidos opostos, né, mesma situação do carrinho da questão número 2, um tem velocidade v e o outro tem velocidade menos v. Então, o que acontece? Na situação do carrinho, os carrinhos eram idênticos, né? Então, eles terminam parado. Após a colisão, eles colidem e param. Por quê? Porque a quantidade de movimento de um é mv. A quantidade de movimento do outro é menos mv, porque ele está em sentido oposto. Então, mv menos mv dá 0, certo? Então, a quantidade de movimento final é nula, porque eles têm mesma massa, mesma velocidade e estão em sentidos opostos. Isso sempre vai acontecer com colisão inelástica, caso as massas sejam iguais. Diferente da colisão elástica, que quando as massas são iguais, a gente tem uma troca de velocidade, né? Na colisão inelástica, eles colidem e param aí com as massas sendo iguais e a mesma velocidade, obviamente. E se as massas forem diferentes? Se as massas forem diferentes e eles estiverem com a mesma velocidade, né? Nessa situação que está aqui, mesma velocidade, sentidos opostos. Aquele que tiver maior massa levará o conjunto, né? Lembrando que na colisão inelástica eles sempre permanecem unidos, né? Levará o conjunto no sentido que ele tiver se deslocando. Então, aqui, em caso de massas iguais, os jogadores ficarão parados no ponto de colisão. Independente do valor de suas massas, os dois jogadores ficarão parados. Não. Independente do valor das massas, não. Depende da massa, tá? Se as velocidades são iguais, eles só ficam parados se as massas forem iguais. Como o jogador da direita tem maior massa,
eles irão se deslocar para a direita. Não, por quê? Porque o jogador da direita, ele está indo para a esquerda. Se ele tem maior massa, ele leva o conjunto todo para a esquerda e não para a direita. Não importa qual a massa, ambos irão recuar. Não, importa a massa, né? E se é uma colisão inelástica, eles ficam juntos. Eles não batem e voltam. Em função de suas massas, o jogador que tiver a maior massa recuará. Também não. Eles sempre vão permanecer juntos numa colisão inelástica. Então, a alternativa correta aí, letra A. No próximo vídeo, eu continuo resolvendo questões com vocês sobre colisões.